Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. A nossa meditação hoje será em Salmos 5, versículo 7. E o título da nossa meditação é A Decisão de Adorar a Deus. O texto diz o seguinte: Mas quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção a teu santo templo. Amém, né? O salmista, ele escreve que quanto a ele, não importam as outras pessoas, não importam os seus parentes, não importam os seus amigos, a decisão está tomada. E ele diz: entrarei na tua casa, na multidão da tua misericórdia. Ele não olha para as perseguições, ele não considera o seu momento de tribulação, mas ele declara a sua fé, a sua confiança em Deus. O salmista expressa a sua decisão em adorar a Deus, e no teu temor eu adorarei, e com grande reverência, com grande respeito eu adorarei. O salmista demonstra a sua fé e a sua decisão em adorar. Mesmo em meio às lutas, precisamos nos apegar à nossa fé, não desanimar, não retroceder. E com a mesma convicção, devemos manter a nossa decisão de adorar, porque crer em Deus é uma questão de decisão. Eu conheço a palavra e decido crer e obedecer. Quando fizermos isso, Deus honrará a nossa fé, assim como ele honrava Davi. Davi era um homem de guerra e morreu em sua velhice. Jamais foi abatido nas muitas guerras. Quando nós avaliamos, quando nós analisamos a situação de Davi, nós percebemos que ele realmente era um homem de fé, porque ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro. E as guerras na época de Davi eram ganhas no braço, no sangue. Eles lutavam com espada, com lanças, com flechas. E ali era a lei do mais forte. Ali era a perseverança. Ali, se a pessoa fosse covarde, se ela bobeasse um pouco, alguém cortava-lhe a garganta. Então Davi viveu nessa época e mesmo assim ele conseguiu envelhecer. Isso é uma vitória para um guerreiro daquela época, porque muitos tinham seus membros cortados, muitos eram decapitados, muitos perdiam a guerra e viravam escravos. Mas Davi permaneceu firme, permaneceu no seu reinado até a velhice. Então ele morreu na velhice, ele não foi abatido em guerra nenhuma. E isso tudo foi Deus honrando a fé de Davi, não à toa. Não é à toa que a palavra diz que ele é o homem segundo o coração de Deus.
que nós possamos ter Davi como exemplo, que nós possamos buscar Deus acima de tudo, porque Ele vai nos honrar, Ele vai nos premiar com tantas coisas boas que Ele tem. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da saúde, Ele vai nos contemplar com todas essas bênçãos. Que nós possamos neste momento compreender que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer também que nós o adoremos, que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Então, que nesta manhã, cada um de nós possamos tomar essa decisão de adorar a Deus, porque nós precisamos querer adorar a Deus. Se nós não tivermos essa convicção firmada no nosso coração, os problemas virão, porque o próprio Jesus deixou na palavra que no mundo tereis aflições. Então, os problemas virão e nós vamos retroceder. Mas se nós decidirmos, se nós colocarmos no nosso coração a intenção de jamais desistir, jamais voltar atrás, o Senhor nos honrará. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a tua graça, a tua bênção, que nós possamos, nesse dia, realmente tomar a decisão de adorar a Deus, porque somente Ele é que tem o controle de todas as coisas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado o alimento de cada dia, o Senhor tem nos dado o ar que respiramos, a água que bebemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós um dia conhecemos o Senhor e passamos a adorá-lo. Queremos ser como Davi, com uma decisão firme de adorar ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Nós queremos jamais deixar de adorar o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão lutando pela vida. Ó Deus, contempla cada uma ali, Senhor, e restaura a saúde, porque Tu és o Deus que sara. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe aquelas pessoas. Ó Deus, clamamos também por aqueles que estão pelas ruas, que estão entregues aos vícios, Senhor. Tenha misericórdia. Ó Deus, clamamos, Senhor, por aqueles que estão vendendo drogas ilícitas, Senhor, pelos becos, pelas vilas, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando do mal, Senhor. Ó Deus, quantas igrejas tem pelas vilas e muitos nem percebem a existência da igreja ali, mas preferem continuar no seu comércio, na sua vida louca. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Abençoa grandemente, Senhor, aqueles que estão em dificuldades com depressão, aqueles que estão com a vida amorosa destruída, com a vida sentimental destruída. Ó Deus, que o Senhor seja a restauração para eles, que Teu Espírito Santo desperte neles
o interesse pela tua palavra, o interesse pelo amor do Senhor, meu Deus. Abençoe essas pessoas e dê a tua graça em nome de Jesus. Amém, né? Irmãos, que o Senhor nos abençoe, né, nesse dia, que o Senhor nos dê a tua graça. Aquele que assistir aí esse vídeo, né, puder compartilhar, puder deixar o joinha, puder inscrever aí no nosso canal, porque aqui nós falamos da palavra de Deus, né? Aquilo que a palavra diz. Aqui nós não falamos não fazemos palestras motivacionais, não, nós falamos o que a palavra diz. Um dia nós temos uma palavra de exortação, outro dia nós temos uma palavra que nos leva a buscar essa adoração a Deus, mas é o que a palavra diz, né? Então, nos ajude aí a crescer e deixa o like, compartilha, comenta aí, deixa um amém, né? Para que o YouTube entenda que o nosso vídeo ele é interessante, né? E se você assistir, né, no Instagram, enio.oliveira.1964, deixa lá também o coraçãozinho, passe a nos seguir, porque queremos a divulgação do Evangelho de Cristo. Aqui eu não preciso e não devo nem me identificar, porque não sou eu quem importa. O importante aqui é a divulgação da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.